Muito bem, chegamos à 18ª questão, que está aqui, né? Que já começa perguntando quais foram todas as locações realizadas, o que foi locado, por quem foi locado, quem locou. Né? Isso aqui pode parecer a mesma coisa, mas não é. Por quem foi locado e quem locou. Então pode não ficar muito claro isso aqui, né? Mas a gente vai tratar isso aqui. E por quanto foi locado, ok? Agora vamos então trazer aqui para a tela o nosso diagrama. E aqui temos a tabela random, que vamos tratar basicamente tudo isso aqui, né? A gente vê que ela é uma tabela meio que centralizada, né? Tem ligações com a tabela de clientes, com a tabela de inventário. Ela tem ligações com a tabela staff aqui, ó, e tem ligação com a tabela de pagamentos, né? Então vamos ao trabalho, certo? Então staff aqui nesse caso refere-se ao operador, né? Aquela pessoa que está lá no caixa, que cuida da locadora, que faz a locação ali, certo? E o customer é o cliente. Então a gente vai ter que tratar isso aqui, ó. Nós podemos aqui verificar que tem uma chave estrangeira da tabela staff aqui dentro. Então vamos lá. Primeira coisa, qual é a primeira pergunta? Quais foram todas as locações, certo? Então nesse contexto, assim, de uma forma simplificada, bastaria a gente fazer isso aqui, ó, select tudo, né, mostrar tudo na tabela rental, certo? Isso traria tudo o que foi locado. Então vamos trazer aqui o painel aqui do PG admin para ver essa questão. Então damos um F5, está executando ali a query. E a gente viu que tem 16.044 linhas, né? 16.044 tuplas. E essa é uma forma de fazer. A outra forma, ele retorna um array, um vetor, né? Com o conteúdo separado por vírgula. Em alguns casos, dependendo da sua aplicação, isso pode ser bastante útil, né? Pode ser bem interessante. Né? Ele traz um array e os valores aqui separados por vírgula. Bom, isso é o que pede, né? Quais foram todas as locações? Aqui que a gente está vendo que está vindo só informações, né? ID de uma coisa, ID de outra. Então, se a gente for fazer um negócio mais específico, a gente vai ter que fazer com que apareça todos os dados ali, né? Quem locou o que e tal. Mas isso vem aqui embaixo, né? Eu fiz isso aqui de uma forma, mas a gente pode mudar um pouquinho depois também. Então a próxima parte dessa questão é o que foi locado. Vamos lá. O que foi locado está aqui. Vamos lá. Então o que foi locado está se referindo a filme, né? Então vamos dar uma olhadinha de novo no nosso diagrama. Está aqui o diagrama. É isso aqui que a gente quer saber. O que foi locado? São filmes. E a gente tem, para poder chegar nessa tabela rental aqui, a gente tem essa tabela inventory aqui no meio, ó, tá? Então a gente é obrigado a fazer um tratamento para poder chegar de filme até rental. Então a gente faz assim. Primeira coisa, o que a gente quer fazer? O que foi locado é trazer da tabela filme
certo? O título. Isso a gente vai fazer. E quais as tabelas que estão envolvidas nesse processo? Uma delas a gente sabe que é a rental, a outra é a tabela, vamos ver aqui, a outra é a tabela filme e a outra é a tabela inventory, que está aqui, ó, certo? O inventory está no meio das duas. Se você olhar aqui, vai observar que tem uma ligação entre elas. Então, beleza. Fazendo um ajuste rápido aqui, a gente vai dizer que o rental vai atender com a letra R, vai responder por isso, né? Então, vou colocar aqui. O filme vai atender por F e inventory vai atender pela letra I, certo? Então, aí aqui a gente vai agora com a cláusula, certo? Quais são as condições? A gente vai conferir aqui que na tabela filme, né, tem uma chave primária que é o filme ID, e lá na tabela inventory tem uma chave estrangeira do filme ID que está aqui, ó. Então esse campo tem que coincidir com esse, e lá em inventory tem também uma chave primária que ela vai ser uma chave estrangeira na tabela rental. Então é isso que a gente vai fazer agora. Essa confere com essa e essa confere com essa, ok? Então vamos lá. A gente começa pela tabela filme. O campo filme ID tem que ser igual na tabela inventory o campo filme ID, e na tabela inventory a gente tem que pegar o inventory ID e ele tem que conferir com a tabela rental e inventory ID, ok? Vamos só dar uma ajeitadinha nisso aqui para ficar um pouquinho mais claro, ok? Então vamos lá, trazendo aqui o diagrama para a tela, conferindo o último passo. Na tabela inventory nós temos o inventory ID, que lá na tabela rental temos uma chave estrangeira inventory ID ali, ok? Então com isso a gente consegue trazer o título, né, que foi locado. Que a pergunta é: o que foi locado? Então, foi esse filme, ok? Então vamos ao teste. Eu vou agora colocar aqui na tela, rodando o Postgres. Aqui é o mesmo exercício, né? Eu só fiz no Shell ali porque ali eu consigo ampliar e ele fica mais fácil de entender. Então vamos lá, arrumando aqui, dá uma ajeitadinha aqui, vamos ver aqui, certo? Então vamos executar essa query aqui para a gente dar uma olhada qual é o resultado dela. Ok, esse aqui foram os filmes locados. Aqui a gente vê que tem 16.044 linhas, né? Se a gente quiser contar, é só fazer isso aqui, ó, count, aí abre parêntese, fecha parêntese e executa a query. Olha, ó, a contagem, ok? Mas a gente não quer a contagem, a gente quer saber o que realmente foi locado. Então aí está respondido essa letra A da questão 18, ok? Agora a gente vai para a letra B da questão 18, que vai envolver uma tabela mais, que é por quem foi locado, ok? Por quem que isso foi locado? Então a gente vai fazer isso, tá? Da seguinte forma:
Eu vou colocar isso para cima. E aqui, opa, tá, tudo bem. E aqui a gente quer saber o nome da pessoa, né? Por quem foi locado. Isso é uma questão que não ficou muito claro para mim, né? Quem locou pode ser o cliente. Por quem foi locado pode ser o cliente também. Mas vamos tentar resolver isso aí, né? Então vamos pensar que estamos aqui falando do cliente, ok? Vamos pensar nessa questão aqui. Por quem foi locado, eu vou colocar aqui entre parênteses, customer. Ok, vamos trazer o diagrama aqui para a tela. E aqui nós temos então a tabela customer. E precisamos aqui trazer o primeiro nome, ou se quisermos também o segundo nome, dá para trazer ali, né? Só mencionar ele. Mas vamos falar do primeiro nome aqui, apenas. De qual tabela estamos falando? Da tabela customer. First name, certo? E aqui vai envolver basicamente a situação de cima, apenas adicionando a tabela customer. Então, quem que vai se envolver nessa situação? Customer, que vai responder por C, certo? A tabela rental, que vai responder também, deixa eu ver aqui, vai responder por R. A tabela inventory, que vai responder por I. A tabela filme, que vai responder por F, ok? Agora a gente vai trabalhar a cláusula. Vou fazer aqui o where. Qual é a situação? Eu tenho a primeira situação. Primeira situação aqui, eu vejo aqui na minha tabela customer que a chave primária é o customer ID. E é bem provável que eu vou ter lá na tabela rental uma chave estrangeira do customer ID. E realmente está ali, ok? Conferiu chave estrangeira do cliente lá. Então a gente tem que comparar o valor desse registro que está nessa tabela com o que está nessa. Então a gente vai lá e comparar uma com a outra, fazendo o seguinte: C, que é a tabela cliente, vamos pegar o campo customer ID, que vai ter que ser igual na tabela rental o customer ID, que é a chave estrangeira lá, ok? Agora vamos ao end. Próximo passo. Próximo passo é esse aqui a gente já fez, né? Comparação entre rental e customer. Agora a gente tem que fazer a comparação entre rental e inventory. Então é o seguinte: na tabela inventory eu tenho uma chave primária que é inventory ID, que na tabela rental eu tenho uma chave estrangeira que está aqui, ó, inventory ID. Então vamos comparar essas duas. A gente faz assim: primeira coisa, na tabela inventory eu tenho o inventory ID, que tem que ser igual na tabela rental o inventory ID. Agora é a próxima comparação. Vamos lá de novo. Agora a comparação é entre essa tabela e a tabela filme, entre inventory e filme. Filme tem uma chave primária chamada filme ID, que ela vai ter uma chave estrangeira na tabela inventory chamada filme ID, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, filme ponto, na tabela filme, queremos o filme ID é igual na tabela inventory filme ID, ok? Então é basicamente isso aqui.
por quem foi locado. A gente vai trazer o nome da pessoa que fez a locação, certo? Então vamos copiar o código e executar lá no PG admin. Vamos ver, F5, tá ali. Só que é o seguinte, aqui não está trazendo nenhuma informação, né? O que foi locado. Porque aqui, ó, perguntou por quem foi locado. Agora o próximo é quem locou, tá? Então a gente vai fazer, desculpa, aqui perguntou aqui, por quem foi locado. O próximo item é quem locou e depois por quanto foi locado, tá? Então eu vou fazer essa questão aqui. E agora vamos ao próximo item, que é aqui a gente poderia melhorar isso aqui, né? Trazer o filme que foi locado, né? Então a gente pode aqui, ó, poderíamos usar o concat para fazer um negócio legal aqui, ó. Vamos fechar aqui, colocamos mais vírgula e podemos dizer que customer.name, no caso pessoa, só que aqui temos que concatenar uma string, locou tabela filme ponto título, certo? Isso vai trazer o nome do filme. Vou executar aqui. Vamos ver. Vamos executar a query. Aqui, ó. Tommy locou isso. Manuel locou aquilo. Andrew locou aquilo outro. Então ele está aqui embaixo já trazendo a query do jeito que a gente fez. A diferença é que eu fiz o seguinte, eu usei uma coisa que é o concat, né? Esse concat aqui abre e fecha parênteses. Aí dentro eu coloco os campos que eu quero juntar e daí ele junta tudo numa string, né? Se eu tirar isso daqui do meio, ó, deixar só vírgula e o outro campo, quer ver? Ó, vamos observar o que acontece. Eu vou tirar do meio aqui e deixar só vírgula o outro campo. Ele vai trazer tudo grudado ali, tá vendo? Ó? Então por isso que a gente tem que pegar e inserir mais uma vírgula ali no meio, aspas simples, espaço, aí poderia colocar aqui digamos isso aqui, né? Ó, faz isso, certo? Só que a gente pode fazer assim, ó. Vamos fazer isso aqui. Daí ficou assim, ó. Fulano locou o bicho, certo? Então, por quem foi locado? Então, o próximo passo é quem locou. Que, pelo meu entendimento, se estiver errado, me corrijam, por favor. Pelo meu entendimento, a gente está falando desse cara aqui, ó, que é o operador lá da locadora, né? O funcionário, a pessoa que faz parte da equipe lá, que tem um login, uma senha, que foi lá e ele autorizou o aluguel do DVD, né, do filme lá para a pessoa em questão, para o cliente em questão, certo? Então vamos responder essa. Como é que isso vai funcionar? Por quem foi locado já foi, agora é isso aqui, certo? Quem locou? Então vou colocar aqui do lado. Vamos fazer o seguinte. E vamos preparar aqui então para essa parte do exercício. E agora então a pergunta não sei, né? Quem locou? Então ali em cima a gente viu por quem foi locado. E agora quem locou.
isso aqui está falando do staff, certo? Que seria a pessoa lá que trabalha lá no balcão da locadora, lá, a pessoa que cuida do negócio, que autoriza o aluguel do filme, né? E aqui é basicamente a mesma coisa, só que a gente vai ter que trabalhar com mais uma tabela que está aqui, né? Mais essa tabelinha que está aqui, ó, staff. Essa tabela staff, ela tem ligação direta com a tabela rental, tá? Então a gente não precisa tratar a tabela payment aqui nesse caso, né? A gente precisa dela só na situação onde envolve parte financeira, que a gente consegue tratar a payment com staff e customer, tudo aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer do mesmo modo, né? Tratando as chaves primária e estrangeira em cada tabela, né? Fazendo com que elas se conversem ali. Vou tirar aqui, vamos voltar aqui ao nosso diagrama, e aqui ele só quer saber quem colocou, qual foi o operador, né, que fez isso. Então a gente faz assim, ó, select, a gente vai falar da tabela staff, né, que lá na tabela staff nós temos o first name. O first name está aqui. Aqui, ó, vamos lá. Vamos aumentar a tabela staff. Vamos mencionar apenas o primeiro nome aqui na tabela staff, ok? First name. Vamos lá. Tabela staff. Opa. First name. A gente poderia colocar aqui first name alugou para, digamos, customer ponto, deixa eu ver o que tem lá na tabela. Vamos ver aqui, tabela customer. Aqui temos first name lá em customer também, que é o primeiro nome do cliente, né? Então a gente pode falar assim, ó, quais são os campos que eu quero pegar. Eu quero da tabela staff first name, da tabela cliente, né, que é customer, quero também o first name daquela tabela lá, e quero da tabela filme o título, porque daí a gente pode fazer assim, ó, o operador tal locou para tal cliente e o filme tal, ok? Daí a gente, quais tabelas que a gente precisa pegar, quais tabelas a gente vai pegar, as tabelas seguintes aqui, ó. Vamos lá, staff, rental, inventory, customer e filme. Precisamos tratar essas tabelas todas nessa query que a gente vai fazer agora, né? Ainda não estamos tratando da parte dos pagamentos, né? O professor aí não mencionou isso no enunciado, mas depois já vai ter isso aí. Então vamos lá, vamos ver como é que isso vai funcionar. Então vamos só mencionar as tabelas primeiro e depois a gente vai falar das cláusulas, né? Então começando pela tabela em questão, que é a tabela staff, que vai responder por S, vírgula. Depois a outra tabela é a tabela customer, que vai responder por C. Depois vamos pegar a tabela rental, que vai responder por R. E depois vamos pegar a tabela inventory, que precisamos dela, que vai responder por I. E depois, por último, né, a gente vai pegar a tabela filme e vamos mandá-la responder por F, ok? Agora vamos tratar a questão
da cláusula where. E o que a gente precisa fazer? O mesmo esquema, basicamente tudo que a gente vem fazendo aqui é de pegar a chave primária de uma tabela e encontrar a chave estrangeira na outra, né? E verificar se os valores são iguais, porque se a gente fizer isso, a gente vai trazer uma listagem correta, a gente vai saber exatamente o operador que alugou para tal cliente tal filme. Dessa maneira, né, fazendo essas checagens, a gente consegue trazer uma lista de forma correta e íntegra aquilo que realmente acontece, né? Se vocês errarem, né, nessa cláusula aqui, a informação pode não conferir em nada daquilo que é esperado, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é na tabela staff. Vou baixando aqui para vocês visualizarem mais uma vez o gráfico na tabela staff, certo? Ela tem um staff ID que é a chave primária, e essa chave primária do staff ID ela está como chave, aliás, como uma chave estrangeira na tabela rental, né? Como você pode ver ali, ó, staff ID está ali como estrangeira, e aqui na tabela staff mesmo ela é como primária. Então a gente tem que conferir uma com a outra, conferir a chave primária com a chave estrangeira, ok? Vamos lá então. Então a primeira coisa é fazer staff ID tem que ser igual na tabela rental, lá sim é a chave estrangeira, ok? Conferindo. E agora vamos end. Qual é a próxima verificação? A gente fez a gente pode, não precisa fazer em sequência, tá? Ele funciona. Se você quiser fazer uma outra verificação lá com outra tabela lá do outro lado, consegue, não tem problema. Só que precisa lembrar de fazer todas as verificações, né, de uma forma coerente, de uma forma certinha, né? Mas eu recomendo ir fazendo em sequências, né? Ou pelo menos assim visualizar uma lógica para você ir seguindo, porque senão de repente você pode esquecer de uma verificação ou incluir mais uma verificação desnecessária, e assim, se a gente vai seguindo uma sequência, vai ficar uma coisa até melhor para ler, né? Para você ter facilidade na leitura disso. Então a gente chegou aqui, daqui a gente vai ter que seguir para Inventory e Customer. Então, como essa aqui é uma tabela que logo lá determina nessa, então a gente faz essa, depois a gente pega essa e segue para cá, e daqui segue para cá, ok? Então vamos entre Rental e Customer ID. O que vai funcionar aqui? Quem que vai ser importante nessa história? Aqui em Customer ID tem uma chave primária que a gente encontra uma estrangeira aqui dentro, ó. Então já é bem fácil de entender, certo? Então vamos lá. Aqui você vai na tabela Customer, tabela cliente, e pega Customer ID. Ela tem que ser igual na tabela Rental, Customer ID, que é a chave estrangeira na tabela Rental. Beleza, fechou ali. Agora para o próximo passo. Como a gente viu, ainda na tabela Rental, a gente vai fazer uma verificação com a tabela Inventory, ok? O que acontece? A tabela Inventory tem uma chave primária, onde vimos a chave estrangeira dentro da tabela Rental, ok? Então tá aqui, ó, a gente já viu que tá aqui, né? Vamos ter que conferir com essa, beleza? Vamos lá então. Tabela Inventory ID é igual a rental.inventory ID, certo? Então vamos lá.
E depois, como a gente já chegou lá em Inventory, vou até já mencionar aqui. Vamos lá, voltando aqui. Em Inventory ID, a gente está vendo aqui uma chave estrangeira do filme ID, que está aqui, ó. A próxima conversa é com essa tabela aqui, né? Então, filme ID aqui na tabela filme é uma primária. E aqui o filme ID é uma chave estrangeira. Certo? Então a gente tem que fazer a verificação aqui. Vamos lá. Então, Inventory, pega o filme ID, vai ser igual a filme ponto filme ID. Opa, filme ID. Beleza? Então é isso que é essa query. Vamos lá, vamos executar esse trem, copiar ela e vamos colocar lá embaixo, bem separado, pra gente ver esse trem aqui funcionar. Selecionando, rodando, erro. Vamos lá, é bom a gente já olhar o erro porque já aprende a corrigir, né? Porque pode acontecer muito disso com a gente. Então o que acontece aqui, ó? De vez em quando eu me esqueço e coloco um E no final ali, né? Então ele já até dá uma sugestão de onde é que tá um erro ali, ó. Tem uma bolinha aqui do lado ali, ó. A gente tira isso fora. E vamos lá de novo. Dá um F5. Beleza. Executou a query. Pela nossa query, né? O primeiro aqui é o cliente, né? O segundo, aliás, desculpe, o primeiro é o operador, o segundo é o cliente e o terceiro é o título do filme, certo? Tá ali, ó. Vamos ver, ó, o operador, o cliente e o filme, certo? A gente pode melhorar essa saída usando o concat, né? Se você precisar de um negócio aqui assim mais bonitinho na saída, então pode fazer assim, traz isso para cá, faz isso para cá, junta aqui e olha só, nós temos uma concatenação de três campos: tabela staff, o first name, na tabela customer, o first name, e na tabela filme, o título. Vamos ver, vamos separar aqui, certo? Vamos dar um F5, rodar. Ele juntou tudo, tá vendo? Ó. Mas não é bem isso que a gente quer. Então o que acontece? Do lado dessa vírgula aqui, a gente coloca mais uma. E mais outro, mais uma aspa simples, e no meio dessa aspa simples, a gente coloca um espaço. Na verdade aqui, a gente pode fazer aqui, ó. Local, né, que esse operador aqui, local para tal cliente, local para o cliente tal, vírgula. Aí aqui a gente pode fazer assim, ó, colocar mais uma vírgula, aspas duplas, o filme tal, certo? Então vamos rodar isso, ver como é que fica. Ó, Mike colocou para o cliente Tommy, aqui tem que pôr um espaço, o filme tal. Então aqui o que acontece? Ligou para o cliente Tommy, vou pôr um espaço ali, aí já resolve o problema e já fica bonitinho. Então é isso aqui, ó, Mike colocou para o cliente Tommy o filme tal. Beleza? Já melhorou um pouquinho a saída. Dependendo da aplicação, isso pode ser útil, né? Mas tem que ver bem como é que vai rolar esse trem aí. E agora então a gente vai verificar a última parte, que a questão é por quanto foi locado, ok? Então aqui vai ser assim, ó, por quanto foi locado. E aqui então a gente vai fazer a nossa query. Continuando aqui, pessoal, tive que fazer uma pausa, mas vamos lá.
por quanto foi locada, né? Isso aqui vai entrar mais uma tabela em jogo, que é a tabela de pagamentos, né? Então vamos lá, trazendo essa situação toda aqui para nós. Então agora envolve tabela filme, tabela rental, inventory, customer e a tabela payment. Vamos lá, vamos ver o que vai rolar aqui. O que a gente quer, né? Basicamente aquela query ali de cima, né? E a gente pode, eu vou fazer de novo aqui para frisar bem, né? Então vamos lá, select. O que eu preciso em primeiro lugar? Eu preciso basicamente aqueles campos ali de cima ali, ó. Eu preciso do staff ponto first name, vírgula. Eu preciso do, eu poderia simplesmente colocar aqui só o valor que foi locado, né? Mas daí não faria muito sentido. Colocou o que por quanto e para quem. Então a gente já faz uma query assim bacaninha, né? Mostrando o nome do filme, alocado para quem que fez a alocação, o valor dele. Então a gente já pode caprichar nisso, né? Podemos simplesmente pôr o nome do campo e concatenar se quisermos depois. Mas então vamos fazer assim. Então vamos lá. O operador, né, que é first name, vírgula, vamos colocar aqui o filme, ou pode ser o filme ponto título, certo? Depois do filme a gente pode pôr o cliente que fez a locação, first underline name, primeiro nome do cliente, né? O que mais que a gente precisa pôr aqui? O valor. Tabela P, a gente vai colocar aqui, lá tem um campo amount, certo? É um campo numérico. Vamos buscar aqui para que vocês tenham uma ideia disso. Então aqui está a tabela payment, tem um campo amount aqui que é o valor. Ok? Então vamos lá. As ligações, aliás, vamos mencionar as tabelas agora. Quem é que tem jogo nesse negócio? É a tabela filme, que vai responder por F. A tabela, aliás, a gente pode fazer na ordem que está em cima, né? Staff, que vai responder por S, vírgula. Tabela filme, que responde por F. Tabela customer responde por C. E a tabela payment, que responde por P. Acho que precisamos também da tabela rental, que eu já estava me esquecendo dela. Então responde por R, certo? Agora sim vem a query. Agora a gente vai fazer as verificações, né? Então vamos começar lá de cima. Da tabela staff, a gente vai encontrar uma ligação dela com a tabela payment e também com a tabela rental, né? Então ele tem essa ligação ao mesmo tempo que ela passa por aqui, mas também ela passa por fora, né? E nós precisamos desse valor aqui, ó. Nós precisamos saber do amount. Então vamos fazer isso aqui. Vamos fazer esse teste. A primeira verificação é que a tabela staff, ela tem uma chave primária que se chama staff ID,
e que ela precisa ser conferida com a tabela Payment, que lá dentro também tem o Staff ID, certo? E depois nós temos que conferir o Staff, ID, aqui, Staff ID com, deixa eu ver, o Staff ID tem que confirmar, tem que conferir com a tabela Rental, que também tem um Staff ID lá dentro, certo? Staff ID. Para a próxima verificação, então a gente fez duas conferências, né, da Staff ID com a tabela Payment e Rental. Agora a gente vai fazer a tabela Payment. Então a tabela Payment, ela vai pegar a chave primária dela, que é o Payment ID, e vai confirmar com a tabela Customer. Só que é o contrário, tá? Na verdade, nós vamos pegar a chave primária da tabela Cliente e a gente vai encontrar dentro da tabela Payment. Olha só, chave primária da Customer, ela encontra-se como estrangeira dentro da tabela Payment. Então é isso que a gente vai fazer agora. Próximo passo. Então vamos lá, tabela Customer tem Customer ID, que é igual na tabela Payment, tem Customer ID, que é uma chave estrangeira lá dentro, ok? Próximo passo, depois disso, aí a gente vem então para a tabela Rental, que também tem uma verificação com a tabela Customer, né? Customer ID com aqui dentro, né? Tem uma chave estrangeira dentro do Rental. Então vamos lá, Customer ID é igual a Rental Customer ID. E depois a gente vai para tabela Rental. Não, a gente já foi ali. Agora da Rental a gente vai para frente, né? A gente vai da Rental para Inventory, da Inventory vai para Filme, ok? Então aqui tem uma chave estrangeira, uma chave primária dentro de Rental ID, que é a Rental, aliás, dentro da tabela Rental tem a Rental ID, que é uma chave primária, que ela, aliás, corrigindo, aqui ó, tem o Inventory. O Inventory, a chave primária dele que está aqui, ela está como chave estrangeira aqui na tabela Rental, certo? Então vamos lá, o Inventory, o campo Inventory ID é igual a tabela Rental, e lá dentro tem Inventory ID. E depois dentro do Inventory tem o Filme ID, que vai ser igual à tabela Filme, ponto, né? Filme ok. Então é basicamente isso. Vamos lá. Vamos executar esse negócio. Opa. Tem um erro.
A gente já viu porque tem escrito filme com E no final. Tá ali, ó. Parece uma bolinha ali do lado, tá vendo? E sublinhado com verdinho. Então, selecionamos novamente. F5, tem mais outro erro. Line 14, inventory ID igual a inventory ID. Então, onde está o erro? Está aqui. Na tabela I tem o inventory ID. Vamos ver. Pessoal, o erro está aqui, ó. A gente não mencionou a tabela inventory aqui no front, certo? A gente falou das outras tabelas aqui, ó, mas não falamos do inventory. Então a gente dá uma vírgula aqui, colocamos inventory e vamos lá. I. Aqui. Agora está executando a query. Um pouquinho longa. Ok. Aqui é o seguinte, a gente viu que trouxe os campos aqui separados por coluna na tabela, né? E a gente pode melhorar um pouquinho essa linha aqui com o concat. Se isso for permitido, né? Mas dá para fazer isso, ó. O operador tal. Vamos ver aqui. Ok, vamos lá. Vamos ver como fica isso. Ok, tá executando a query, né? Vai demorar um pouquinho. Estamos consertando aqui. Vamos lá. Aqui está falando do primeiro nome do operador, o título do filme, depois o nome do cliente e o que foi recebido, certo? Então eu vou abrir aqui essas vírgulas para ficar um pouco melhor de enxergar isso, tá? Então assim, o que a gente pode fazer? Tudo isso aqui separado por vírgula são campos de uma tabela. Eu posso misturar aqui no meio, concatenar strings, né? Parte fixa de texto. Então, por exemplo, antes do nome do operador, eu posso colocar assim, ó, operador tal, né? Vai aparecer ali vírgula, nome do operador. Aí aqui eu ponho operador tal, colocou o filme tal. Aí eu coloco aqui, opa, mais uma vírgula só, filme tal para o cliente tal. Aí coloco aqui de novo,
por, aí coloca ali cifrão e dá mais um espacinho. Então como é que vai ficar isso aqui se a gente executar essa query? Vamos fazer isso aqui, ó, F5, executando a query, e aguardamos um pouquinho, que demora, né? Então, tá aí o resultado da query, né? A gente fez uma concatenação de strings mais nome de campo, e a saída foi isso. O operador Mike locou o filme tal para o cliente tal, portanto. Então ficou uma saída bacana aí, e isso aí fica como a resolução dos nossos exercícios, né? Na forma de produto cartesiano. Agora falta o inner join. Só que agora a gente fazendo uma pausa e mais tarde a gente volta então com o inner join, ok? Então é isso aí, pessoal, obrigado e vamos para frente, né?